né, Deca? Ela pôde, mês atrás, mais ou menos, estar fazendo um passeio pela Europa, um tour dos santuários. Se ela tivesse oportunidade um dia, né, Deca, quem sabe conta um pouquinho para nós daquilo que ela pôde viver nesse passeio que Deus, que Nossa Senhora proporcionou para ela e para o Dario. Queria que vocês estendessem a mão de onde vocês estão, em direção à Deca. Vamos orar por ela. Entregamos, Senhor, nesta noite a Deca. Te pedimos a unção do Teu Espírito Santo, tudo aquilo que o Senhor já pôs no coração dela, que seja relembrado, trazido à luz, por tudo aquilo, Senhor, que realmente o Senhor quer trazer ao nosso coração, toda a mensagem do céu que está no coração da Deca, Senhor. Nós te agradecemos desde já por tudo que o Senhor vai falar através dela. Põe a mão no teu coração. Peça ao Senhor, Senhor, que tudo aquilo que a Deca vai falar, tudo aquilo que o Espírito Santo vai falar através dela, possa vir, fazer morada, possa frutificar no meu coração. Amém. Nesse clima de coração aberto, de portas abertas para o Senhor, a vai cantar uma canção pedindo para que o Senhor venha nos lavar nessa noite, como Ele já está nos lavando, para que o nosso coração esteja bem aberto à vontade do Senhor, ao amor de Maria. Se você puder fechar os seus olhos e colocar sua mãozinha no seu coração. Lava-me nas águas dos rios de Deus. Lava-me. Lava-me nas águas dos rios de Deus. Lava-me. Mergulha-me nas águas. Mergulha-me nas águas da fonte do amor. Mergulha-me. Mergulha-me nas águas da fonte do amor. Mergulha-me nas águas que curam, águas que limpam, águas que saram, águas que purificam, águas que encharcam, águas que encharcam, águas que acalmam, águas que limpam, águas que purificam. Põe tua mão no lugar onde dói. Põe tua mão no lugar onde dói e cura-me. Põe tua mão e de novo constrói. Restaura-me. Põe teu olhar onde eu tento esconder a minha dor. Mais uma vez não consigo entender o desamor. Nas águas que curam, nas águas que curam, águas que limpam, águas que saram, águas que purificam, águas que encharcam, águas que encharcam, águas que acalmam, águas que acalmam, águas que limpam, águas que purificam. E a palavra do Senhor vem fazer isso em nós, nos lavar, nos restaurar, nos renovar. Que o Espírito Santo de Deus, através dessa palavra que vai ser proclamada, que nós estamos vivendo agora, seja um conforto e uma fortaleza
para o nosso coração. Para que a gente saia daqui nessa noite restaurados, curados, transbordantes da graça do Senhor. E o tema da nossa pregação hoje é obediência e Maria. O que tem a ver com essa canção? Águas que lavam, águas que curam, águas que purificam. A palavra de Deus vem fazer isso com a gente, vem nos purificar, mostrar para nós qual é o caminho, o que nós temos que fazer, como proceder. Então, depois eu vou pedir para vocês abrirem a palavra, mas enquanto isso não, só escutem. Em Romanos vem nos dizer assim, 5,19: assim como pela desobediência de um só homem foram todos constituídos pecadores, assim pela obediência de um só homem todos se tornarão justos. Então, pela palavra do Senhor, nós sabemos que o mundo teve o pecado através de um homem, que foi Adão, mas pela obediência de um homem, que foi Jesus Cristo, nós fomos salvos. E depois ainda fala lá em Hebreus 5,8: embora fosse filho de Deus, aprendeu a obediência por meio dos sofrimentos que teve. Então, Jesus, ele não precisava sofrer, porque ele já existia em Deus, mas pela obediência, ele teve os sofrimentos, porque o Pai determinou que ele iria morrer, sofrer, morrer e ressuscitar, e estaria no meio de nós até os fins dos tempos, até hoje, até o último dia. Então, essa palavra do Senhor, a cada dia ela é renovada na nossa vida, que o Senhor estará conosco. E Jesus, para que ele fosse nascer como carne, o que ele precisou? Que Deus escolhesse uma carne aqui na terra, uma pessoa, uma mulher, para gerar Jesus. Porque Jesus não foi criado, ele foi gerado da mesma substância do Pai, consubstancial ao Pai. Então ele precisou de quem? De uma pessoa. E quem é essa pessoa? Maria, aquela que Deus escolheu, que Deus olhou para a terra e falou: essa é a cheia de graça. E um dia o anjo Gabriel apareceu para ela e ela foi a escolhida. E por obediência, ela disse o que para o anjo Gabriel? Sim, faça-se em mim ser conforme a vontade do Senhor. Então o anjo Gabriel se afastou dela e ela ficou com quem? Com o Espírito Santo. Por isso que Maria, onde ela vai, o Espírito Santo está com ela. Por isso que ela é a nossa mãe. E Maria foi obediente em tudo. As leis dos homens, levou Jesus lá para apresentá-lo na purificação. E ela guardava tudo no coraçãozinho dela, né? Em Filipenses vem falar assim: sendo exteriormente reconhecido como homem, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, quando a gente fala em obediência, não tem como separar obediência de Maria, obediência de Jesus. Porque Maria fez tudo aquilo que o Pai ordenou para ela, que o Pai pediu com amor. E Maria também, como ela tinha um acesso muito direto com Jesus, quem é mãe sabe. A mãe fala tudo que ela quer para o filho. Às vezes o filho não obedece, não. É diferente hoje está muito diferente o relacionamento que se tinha com Maria e Jesus. Muitas vezes a gente fala com os nossos filhos e eles têm a mesma obediência. Eles escutam o que a gente fala? Nem sempre. Algumas vezes sim, algumas vezes não. E muitas vezes eles fazem o que? Dão cabeçada, aprendem na própria carne, para depois, lá na frente, quando for pai e mãe, eles falam: nossa, como que meu pai, como que a minha mãe sofreu para amamentar, né?
como que é difícil criar um filho. Sempre foi difícil, não é só hoje não, não são só hoje para as mamães de hoje, sempre foi difícil. Para Maria também foi difícil. Naquela época não tinha água encanada, não tinha luz, não tinha carro, era tudo difícil, mas sempre existiu o quê? Amor. Então Maria, para a gente relembrar como que Jesus e Maria havia uma obediência, um respeito entre os dois, lá em Caná da Galileia, qual foi o primeiro milagre que Jesus fez? Nas bodas de Caná, transformar a água em vinho. Porque Maria sabia naquela festa que o vinho estava acabando, ia ficar todo mundo triste, porque a alegria do casamento era o vinho. E nos bastidores, ela chamou o filho do lado e disse para ele: filho, não tem mais vinho. Aí ele fala: mãe, não é chegada, mulher, não é chegada a minha hora. Mas ele sabia. E ela sabia também, um sabia do outro, que um deveria ser obediente e o outro esperar no poder do filho, que é no caso de Maria. Ela fala o que é para o servo? Fazei, chama o servo, fazei o que ele vos mandar, o que ele vos disser. E esperou Jesus fazer. E o servo, o que ele fez? Obedeceu o que Jesus pediu sem conhecê-lo. Foi lá, sabia que estava faltando vinho e Jesus manda buscar água, um monte de água, num lugar bem distante. Mas ele foi obediente, alguma coisa ia acontecer ali. E pela obediência, o que aconteceu? Foi transformado a água em vinho. E não foram poucos litros não, eram quase 6 talhas, cada uma de 80 a 120 litros cada uma. E melhor, quando o mestre experimentou o vinho, era da melhor qualidade. Não foi aquele negócio em restinho não, com resíduo, vinho ruim. Era da melhor qualidade. Então aí a gente vê o que? A obediência, o amor. Então nessa noite, o que Maria veio mostrar para nós? A partir da hora que ela disse sim, um monte de coisa aconteceu na nossa vida. E vamos abrir agora a palavra do Senhor em João 20, de 25 a 27. João 20, de 25 a 27. Vamos lá, só esse pedacinho. Junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleófas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe e perto dela o discípulo que amava, disse a sua mãe. João 19, desculpa, falei, deixa eu ver aqui. É 19, falei 20, né? Desculpa, gente, vamos voltar. É 19, de 25 a 27. Certo? Acharam? Desculpa aí. Agora deu? Vamos de novo. Junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleófas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe e perto dela o discípulo que amava, disse a sua mãe: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E dessa hora em diante, o discípulo a recebeu como sua. Palavra da salvação. Então aqui a gente vê o quê? Que naquele momento de dor que Maria via, aquele que ela mais amava, pela obediência, ela estava de pé diante da cruz, porque foi feita uma profecia que uma espada transpassaria o coração dela, e ela ficou de pé diante da cruz. Ela estava esperando receber o discípulo como filho. Quem que ela queria? O filho dela. Mas, por obediência ao filho, a partir da hora que Jesus disse para ela: mulher, eis aí teu filho. E depois olhou para aquele homem que estava ali, aquele discípulo: eis aí tua mãe. Teve uma obediência total, tanto da mãe, que a partir daquela hora gerou o discípulo como filho
de coração, como do filho, do discípulo que gerou Maria como mãe. E o que ele fez? Levou Maria para casa. Então, a partir da hora que a gente gerar Maria como a nossa mãe, nós temos que levar Maria para a nossa casa, para a nossa vida. E Maria foi tão fantástica, tão obediente às ordens do Senhor, de nos acolher como filhos, até o final dos tempos, que Maria tem aparecido em vários locais, de formas diferentes. Além dela estar conosco até o final dos tempos, dependendo do que acontece em uma determinada época, numa determinada região, está lá a nossa mãe, como uma leoa para defender os seus filhos, mostrar o caminho e pedir: fazei tudo aquilo que ele vos disser. E foi isso que Maria fez. Se a gente parar para ver quantos momentos que Nossa Senhora apareceu, quantas coisas têm acontecido, o Edson comentava, falava de Fátima. Fátima era o momento em que havia comunismo, que a Alemanha tinha aqueles muros de Berlim, que tinha aquela separação dos povos, perseguições aos cristãos. Aí Maria aparece lá em Portugal para 3 criancinhas, porque a gente, para poder receber Nossa Senhora, a gente tem que ter o coração de criança. E fala o que? Crianças, sejam obedientes, comecem a rezar o terço, mostrando como seria a salvação daquele povo através da oração, que o céu estava triste por aquilo que acontecia, e deu a profecia que o muro de Berlim ia cair, e caiu. Tanto é que quem vai em Fátima, quem teve a oportunidade de ir, um dos muros de Berlim, uma parte, está lá na entrada do santuário de Fátima, para mostrar o quê? Que quando Nossa Senhora está junto, as muralhas caem. Onde Maria passa, Satanás sai. Por quê? Porque ela é a Imaculada, é aquela que é cheia da graça, é aquela que Adão, pelo pecado dele, não corrompeu. É aquela que foi preservada do pecado original, porque ela concebeu Jesus. Ela é o sacrário vivo, e ela foi obediente à palavra de Deus, cuidando de cada um de nós. E Maria tem aparecido em vários locais. Lá em Guadalupe, Nossa Senhora de Guadalupe apareceu para o índio Juan Diego, que lá só havia o que? Culto aos vários deuses, morte, sacrifícios humanos. Maria aparece para ele e fala que queria que construísse uma igreja naquele lugar onde tinha culto a outros deuses. E João Diego, o que ele faz? Obediente à palavra de Maria, vai até o bispo e acabou que foi construído. Tem o santuário de Guadalupe, onde está o manto de Nossa Senhora de Guadalupe intacto há mais de 300 anos. Então a gente vê essa mãe protetora, e ela apareceu com um formato indígena, baixinha, com a cara do povo. A mesma coisa aconteceu em Lourdes, que agora nós tivemos a oportunidade de ir lá. E essa canção, águas que curam, águas que lavam, águas que purificam, foi lá em Lourdes. Nossa Senhora quis deixar uma fonte de água para curar as pessoas, para banhar as pessoas, para batizar as pessoas, para que as pessoas fossem curadas do corpo e da alma. E ela aparece para quem? Ela aparece para Santa Bernadette. E da mesma forma que Nossa Senhora falava com Lúcia, ela falava com Bernadette. E naquele lugar ela pede para que cavasse a terra, que ia brotar água. E até hoje a água brota e passa nos rios, nas piscinas da Águas de Lourdes, onde a gente pode entrar lá, tomar banho em oração e ser banhada pela água de Lourdes, como se fosse um abraço de Nossa Senhora. E quem visitou, você pode entrar no YouTube, na internet, e ver como que aqueles pacientes vão até lá e como que o povo cuida, o amor que os jovens têm pelos pacientes.
É uma chuva de bênção, de amor. E Nossa Senhora deixou essa água para que as pessoas fossem curadas. E lá tem a igreja, missa acontecendo o tempo todo, Eucaristia acontecendo o tempo todo, porque onde está Maria está Jesus. Onde está Jesus está a Maria. Não tem como separar. Não tem como separar. Jesus está com a mãe e a mãe está com o filho. E também, não vamos falar da nossa Aparecida, a nossa querida padroeira do Brasil, a nossa rainha Aparecida, é tudo Maria. Mas por que ela apareceu pra gente aqui em forma de imagem? É a mesma mãe. Há quase 100 anos atrás, em Fátima, em 2017, vai completar 300 anos. Aqui no Brasil vai completar 100 anos. Em Fátima, esse ano, Nossa Senhora, saiu uma imagem de Nossa Senhora aqui do Brasil. E quem for visitar Fátima vai ver a imagem de Nossa Senhora Aparecida na entrada do santuário. Ela foi entronizada no santuário. Da mesma forma, Nossa Senhora de Fátima está aqui na Basílica de Nossa Senhora Aparecida. Então vai acontecer essa festa de 300 anos lá em Fátima e 100 anos aqui em Aparecida. E por que Maria veio para nós como forma de imagem? No rio foi encontrada lá, o povo sofria, os pescadores estavam tribulados, com perseguições, não se pegava nenhum peixe. A família orou por obediência, acreditando na misericórdia de Deus. Naquela noite, os pescadores saíram, jogaram a rede, pegaram uma parte do corpo de Nossa Senhora e depois pegaram a cabeça. E a partir daí, construíram a igreja e começaram a rezar. E quantas coisas têm acontecido pela intercessão de Nossa Senhora. Não é ela que faz os milagres, mas ela pede para Jesus. Por quê? Porque nós temos que ter o quê? Fé. E o que Nossa Senhora fala para nós? Fazei tudo o que Ele vos disser. E nós fazemos o que Jesus diz? Ou nós fazemos somente aquilo que o nosso irmão pede para nós? Aquilo que está no nosso coração? Aquilo que eu digo? Eu sou a toda poderosa, não ouço ninguém, não vivo a palavra de Deus, não vou à missa, só rezo quando eu preciso. Será que nós estamos fazendo? Então aqui nessa tarde, nessa noite, o que Maria vem dizer para nós? Fazei tudo o que Jesus disser. Na tua casa, será que aqueles que a gente tanto ama estão fazendo aquilo que Jesus quer? Porque nós temos que, muitas vezes, as pessoas não querem ouvir a palavra de Deus, mas nós temos que falar oportunamente ou inoportunamente. Nós temos que ler a palavra do Senhor, buscar Jesus na Santa Eucaristia. Se você quer ter saúde, leva Maria para tua casa. Se você quer ter paz, leva Maria para tua casa. Se você quiser reconstruir o teu casamento, leva Maria para tua casa. Se você quer ter alegria, leva Maria para tua casa. Se você quer resolver aquela situação financeira que não tem, leva Maria para tua casa. Ah, mas é ela que vai fazer? Não. Ela vai fazer como fez em Caná da Galileia. Filho, falta vinho na casa dessa minha filha. Falta vinho na casa desse meu filho. Não é um vinho da bebedeira, de vícios, não. É o vinho da alegria. Porque a casa que não tem alegria, falta Deus. A casa que não tem a mãe é triste. A casa que não tem a mãe é desorganizada. É comida mal feita. É cheiro ruim. É banheiro encebado. Mas a casa que tem a mãe tem tudo organizado. Por isso que Maria veio até nós. Por isso que Maria não cansa de aparecer, como agora está em
de Jicó. Por isso que Maria não cansa de chegar na nossa casa. Você ficar quietinho, não precisa só, não é só em Fátima que acontecia de ver Nossa Senhora, não. Não é em Lourdes só. Em Guadalupe, lá no Santuário da Aparecida, lá também. Mas com a gente, quando a gente senta na nossa cama, quando a gente dobra o nosso joelho, quando a gente fala, vem mãe, passa na frente porque eu não aguento mais. Mãe, passa na frente daquela situação, daquela pessoa que olha para mim com olhos ruins, que me deseja mal. E Nossa Senhora vai e pisa na cabeça da serpente. Nossa Senhora vai e fala, sai Satanás. Nossa Senhora vai porque ela é rainha dos anjos. São Miguel, São Gabriel, São Rafael, todos os anjos ficam com Maria, ficam a serviço de Maria. Por quê? Porque ela não está acima de Deus, nem abaixo. Ela está perto ali, ela está como serva. Ela não está assim falando, ai meu Deus, você não faz, não. Ela está ali com dignidade, da mesma forma que Maria ficou de pé na cruz, com a dignidade de mãe do Filho de Deus. Ela está digna diante da presença do Senhor. E é por isso, pela dignidade de Maria, pela obediência de Maria, é que ela é a nossa intercessora, ela é a nossa advogada, é aquela mãe que fala assim, coitadinho, coitadinha, Jesus, ele fez coisa errada, ela fez coisa errada, mas, olha lá, antecipa. E Jesus fala, mãe, não chegou a hora dele ainda, dela ainda. Mas o que Maria vem falar para nós? Olha o segredo, para que a gente atinja, receba os milagres do céu. Fazei tudo o que Ele vos disser. E é isso que Maria fala para nós nessa noite, para que a gente faça aquilo que Jesus disser para nós. E o que Jesus nos diz? Ame, perdoe, perdoe e ame. Joga fora. Você que veio cansado, tribulado, com peso, com fardo nas tuas costas, joga fora, joga fora. Eu te apresento essa mãe amorosa, essa mãe que não julgou, não me julga nem te julga. Eu te apresento uma mãe que acolhe, uma mãe que sabe da nossa dificuldade, uma mãe que sente na carne a humanidade, a dificuldade que os filhos estão passando, esse mundo cheio de dificuldade. Então eu te peço agora que você, nesse momento da presença de Maria, com tudo isso que foi falado, você possa fechar os teus olhos. E vamos, como fez Santa Bernadette, como fez Santa Catarina de Labourier lá na França, que é a Nossa Senhora das Graças, que ela sentava, Maria sentava e ela se ajoelhava e deitava no colo de Maria. Mãe, nós queremos agora, nessa hora, também te levar para casa. Queremos ficar no seu colo. Cuida de nós, Pai. Dores e tribulações, ó Mãe, vem me ajudar, nos teus braços me carregar. No teu colo de mãe encontro descanso que eu preciso. Aqui é o lugar que eu quero ficar. Me
em tribulações. Ó Mãe, vem me ajudar, nos teus braços me carregar. Abraça-me, 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 ó Mãe. Abraça-me, 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 ó Mãe. Vem me ajudar, nos teus braços me carregar. Paz de Jesus, o amor de Maria esteja no coração de cada um de nós. Nós queremos te louvar, te agradecer, Jesus, por essa noite, Senhor. Noite de bênção, de graças que estão sendo derramadas sobre cada um de nós. Nós queremos te louvar, Jesus, e ao mesmo tempo entregar nosso fardo no coração de Jesus, no coração de Maria. Esse fardo que nós trazemos todos os dias da nossa vida, da nossa peregrinação. E Maria, nessa noite, pela sua intercessão, acolhe cada pedido no coração dela, para que todos saiam daqui com a força do Espírito Santo renovados, para que o Espírito Santo de Deus se transforma, cura, liberta e restaura a cada coração. Obrigada, Jesus, pelo dom da vida de cada um, Senhor. Obrigada por essa quarta-feira nós estamos aqui reunidos em seu nome. Obrigada, Senhor, meu Deus, querido amado, pelas bênçãos que o Senhor está derramando sobre nós, porque nós somos filhos amados de Deus. Nós somos revestidos com a couraça da justiça, os pés calçados de prontidão para anunciar o Evangelho da paz. E nessa noite, nós vamos colocar nossos fardos diante da cruz de nosso Senhor. Diante da cruz, porque Jesus derramou o sangue dele sobre nós, para a salvação dos nossos pecados, para nos libertar de todos os males deste mundo, nos lavar da cabeça até a planta do nosso pé, para purificar nossas almas, para que nós sentimos, Senhor, a sua presença em todos os lugares que o Senhor nos colocar, Jesus. Em todos os lugares que nós estivermos, nós estamos em sintonia contigo, Senhor, porque o Senhor é amor. O Senhor derrama rios de água viva sobre nós. O Senhor derrama, Senhor, todos os momentos da nossa vida, quando nós te clamamos: vem, Jesus, vem ao nosso auxílio, vem nos socorrer. E o Senhor vem, Jesus. O Senhor vem com as suas mãos poderosas, santa, com o seu sangue precioso. E nós te pedimos agora, todas as pessoas, os nossos irmãos amados que estão aqui, que veio pedir cura, libertação, restauração, coloque a mão no coração e confia no Senhor, que Ele está aqui, vivo, real, para te curar, para te libertar, para que você saia daqui dando testemunho dessa graça de Deus que está fazendo no meio de nós. Muito obrigada, Jesus. E nós te pedimos agora, Senhor, não só aqui, Senhor, aonde quer que esteja, que tem famílias com pessoas doentes dos hospitais, o Senhor vai até lá, Senhor. Fica lá, Jesus. Coloca as suas mãos chagadas, e curas e libertações poderão acontecer agora nas pessoas que estão hospitalizadas. Nós te louvamos e te agradecemos, Senhor. E te pedimos, Senhor, em casa também, se ficou algum doente, que está precisando de cura, o Senhor está agora visitando, Senhor. O Senhor visita todos nós, Senhor. O Senhor não deixa ninguém para trás, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus, o nosso curador, o nosso libertador, o nosso salvador. Muito obrigada, Senhor, meu Deus amado, esses corações entristecidos, sofridos por tudo que nós estamos passando neste mundo. Um mundo maravilhoso que o Senhor criou. Deus criou com tanto amor.
E o homem está destruindo tudo. Está sendo de tudo destruído. Tantas famílias neste momento sofrendo por perdas de entes queridos que foram mortos sem sentido de vida. Tantos acidentes, tantas coisas que a gente ouve, a gente nem acredita, fala, como pode o ser humano está tendo tantas desarmonias, tanto destriturados, sem fé, sem confiança nesse Deus Todo-Poderoso. Visita, Jesus, visita as famílias, Senhor, neste instante. Fica com todas as famílias, Senhor, que está agora, neste momento, sofrendo por perda de entes queridos. Obrigada, Senhor Jesus, acreditando também no poder da misericórdia que o Senhor nos alcança nessa noite. Esse rio de água viva que eu torno a confirmar que está sendo jorrado da cabeça até a planta do pé de cada irmão aqui. Toma posse, irmão, toma posse dessa cura, toma posse dessa libertação, para que nós saímos daqui levantando os braços, louvando, agradecendo esse Deus da vida. Que quarta-feira que vem nós possamos estar aqui de novo, porque Deus nos quer aqui de novo, para louvar e agradecer esse nome poderoso que é o nome do Senhor Jesus. Muito obrigada pela força, Senhor, pela libertação, Senhor, pela busca desse povo, por todo amor do nosso coração. Une-nos cada vez mais no seu amor. Une-nos cada vez na santidade, para que sejamos felizes, para que possamos testemunhar para todos que o Senhor é o Deus da vida, é o Deus que está perto de nós, que está em todos os lugares, em todos os sacrários do mundo inteiro, em todas as igrejas, em todos os lugares pelo qual nós temos que caminhar, Jesus. E hoje eu estava em casa orando e Jesus me revelava muito, um nevoeiro de anjos ao redor de nós aqui nessa noite. Os anjos estão ao nosso lado, nos abençoando, protegendo, cobrindo com suas asas santas. Que os anjos da guarda visita cada um agora, fica ao lado de cada um. E nós te louvamos e agradecemos, Senhor, porque o Senhor é um Deus de cuidado. E o Senhor está cuidando de cada um de nós, dia a dia, em nossas vidas. Muito obrigada, Senhor. E te pedimos agora, meu Pai amado, querido, visita também as crianças, Senhor, que são os futuros do amanhã. Visita, Senhor Jesus, as mães que agora, nesse momento, estão passando por dificuldades com os filhos drogados, Senhor. Quantos filhos que estão no vício das drogas, Senhor. Vem com suas mãos chagadas, Senhor, fortalecer o coração dessas mães, através da intercessão dessa Mãe amada, Maria Santíssima, que nos acolhe, que nos cobre com o seu manto e que nos coloca debaixo do seu manto santo. Muito obrigada, Nossa Senhora, também pela sua grande intercessão aqui nessa noite, no meio de nós. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Jesus, pela cura, Senhor, de dor nas pernas, Senhor. Cura de dor de enxaqueca, de dor de cabeça, Senhor. Cura, Senhor Jesus, preocupações exageradas com exames que estão fazendo, preocupações de que dê alguma doença grave. Confia no Senhor, irmão e irmã, e tudo concorre para o bem de Deus. Deus nos quer curados, salvados e libertados. Muito obrigada, Senhor Jesus. Graças te damos, Senhor, por essa noite, Senhor. Noite de alegria, noite de esperança, noite de amor. Que possamos ir embora, Senhor, contigo. E amanhã, Senhor, de manhã, o Senhor está conosco. No nosso colo sagrado, nossa cama sagrada, no nosso travesseiro, sentir a sua presença ao lado de cada um de nós.
e no nosso quarto, o solo santo do nosso quarto, porque eu falo que quarto é solo santo, que nós possamos ficar de pé, não levantar de qualquer jeito, fazer a nossa oração, entregar a nossa vida e confiar no Senhor. Jesus, eu confio em vós. Vamos falar, Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós vamos colocar em oração agora esses irmãos que pediram oração. O Senhor tem poder e misericórdia sobre o Lorival, que está com câncer nos ossos. Misericórdia, Senhor. Pedindo oração pela mãe Araci Oliveira de Souza, que está internada 2 semanas sem providência de alta. Colocamos também ao pé da cruz de Jesus as orações pela Áurea Ferreira, que se despediu hoje. Que o Senhor conforte os nossos corações. Essa está com Deus lá no céu. Ela intercede por nós aqui na terra. José Luiz Del Rosso, cirurgia do coração amanhã às 13 horas, no Hospital São Francisco, estado grave. Misericórdia, Senhor. Oração pela sobrinha Dazinha, nossa serva aqui. Saiu de casa não sabendo onde está, a família está desesperada. Misericórdia, Cristofânia, né? Agora Bruno, 2 crianças, o tio e a criança, né, a sobrinha. Pede oração pelos vícios da droga desse menino, misericórdia. E pelo vício das drogas desse menino, o sobrinho está doente. Está doente. Que Jesus misericordioso possa visitá-los agora, tirar o Bruno do vício das drogas e o Juan seja curado em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, na certeza que nós temos, Senhor, que todos foram acolhidos no colo de Jesus e no colo de Nossa Senhora. Então vamos estender as mãos agora para esses pedidos. E todos os pedidos que foram escritos com todo amor, com toda devoção, com toda fé, que Jesus possa acolher todos e dar a graça das necessidades de cada um. Muito obrigada, Senhor. Graças te damos, Senhor. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, a vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. O João Paulo está aí? Fique em pé um pouquinho, irmão. Com todo amor e carinho, eu peço ao grupo de oração a junto comigo estender a mão sobre esse homem, para que o Senhor tenha misericórdia da vida dele. Só o Senhor e você sabe o que você está passando, irmão. E nós não precisamos contar nada. Mas nessa Ave Maria, nós queremos apresentar toda a sua vida, para que você consiga vencer, meu irmão. Em nome de Jesus, pela intercessão de Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E agora, com muito carinho, com muito amor,
nós vamos acolher as crianças. São 9h35 ainda, e elas têm os minutinhos aqui para apresentar tudo que elas prepararam nesse mês de Nossa Senhora. Então que você acolha com muito amor e delicadeza. Enquanto elas vão entrando, se preparando ali, eu gostaria de agradecer em nome da Nara as orações e os brinquedos para as crianças lá no hospital, no HC, que deu tudo certo. A festa foi hoje, foi uma maravilha. A Nara adoeceu, ela ia precisar ser internada hoje. E graças a Deus, Deus cuidou dela e ela pôde estar lá, participando na festa com as crianças. Você pode acessar no Facebook e ver a festa do HC, que foi uma bênção. Então, muito obrigada mesmo, de coração. Amém? Cabeça do mar.
Tia Denise, as crianças vão voltar para lá ou já vão com as mães? Tia Denise? Volta lá então, as crianças voltam com a tia Denise com tranquilidade, para a gente terminando o grupo de oração, vocês voltam com a mamãe e o papai, tá bom? Com todo cuidado, para ninguém se perder. Viva as nossas crianças! Amém. Eu pediria que vocês sentassem um minutinho enquanto elas saem. Isso. Enquanto elas saem, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Hoje nós temos a graça de estar conosco aqui o Dom Milton. Ele foi celebrar uma missa, mas conseguiu chegar ao final do grupo para nos dar a bênção. E além da bênção, hoje nós temos aqui um casal que eles completam 26 anos de matrimônio. Eles não foram para a festa, não ficaram em casa, preferiram vir ao grupo de oração. Então o padre, com todo carinho, aceitou vir dar uma bênção também para esse casal. Vem cá, Carla, vem cá, Donizete, você vai lá, padre? Vem aqui à frente, receber a bênção, 26 anos de casado. O padre, com todo carinho, veio dar a bênção final e a bênção a esse casal. Vamos aplaudir 26 anos de casado, de vida de matrimônio. Louvado seja Deus. Pai de bondade, nós temos aqui o testemunho de que o matrimônio não é algo que está o caso, o pessimismo, a destruição, mas está perdurando, porque Deus fez aliança com o homem e com a mulher, e assim a cada dia ele olha o crescimento de sua vida, de sua família, e derrama sobre eles assim o Espírito Santo. E a todos os casais e família presente também. Esse casal que doou os copos para nós uma vez por mês, né? Ele vai doar uma caixa de copos, lá o suportezinho. Então, obrigado, irmão, pela delicadeza de vocês. Que o Senhor abençoe ricamente. Vamos cantar pedindo a bênção? Dai-nos a bênção. Nós nos colocamos nesse momento diante de vós. Ao terminar nosso momento de louvor, nós agradecemos pela vida e hoje temos o sinal aqui do matrimônio. As famílias estão necessitadas das bênçãos de vós, bênção por meio de Maria, que assim, em especial Donizete e a Carla, seja abençoada e estendida a todas as famílias, para que tenham a luz que nós precisamos em nossos caminhos. Pai de bondade, pedimos a bênção por intercessão da Mãe do Céu. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Por intercessão de Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Vamos em paz.
paz. Que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Antes de ir em paz, eu esqueci, estava no meu bolso. O Edson veio lembrar aqui, me desculpem. Quem vai levar para Nossa Senhora para casa está assim: Vanessa Pedro, vem mãe, vem acalmar minha família. Vanessa Pedro. E Vera Cristo, mãe, vem visitar meu grupo de oração. Estão aí as duas? Quem recebeu flores, traga quarta-feira. Vamos em paz. A paz de Jesus e o amor de Maria. Viva Jesus! Viva nosso Senhor Jesus Cristo! Viva!